Boa tarde a todos, boa tarde, muito obrigado pelo convite. Eu se calhar mudava um bocadinho o tom da conversa e tinha mais curiosidade em conhecê-lo assim um pouco, que não o conheço. Eu tenho a ideia, de resto, que a sua imagem pública, que era mudou radicalmente a percepção pública da sua imagem naquele seu debate com o Paulo Portas, quando houve aquele episódio do senhor nunca gerou uma vida, nunca viu o sorriso de uma criança. E eu acho que nesse momento, a pergunta demora um bocadinho, mas chega lá. Nesse momento mudou um bocadinho a percepção pública sobre si. A primeira pergunta que queria era se acha que esse momento provocou essa mudança de percepção. E eu estou convencido que ela corresponde a uma ideia que eu tenho sobre a esquerda, em particular sobre o Bloco, que é essa presunção de alguma superioridade moral, de alguma... Nós somos mesmo melhores. E faz-me imensa confusão, porque às vezes nesta discussão, se passamos da discussão política, parece quase uma questão pessoal, há uma aparente superioridade moral. Isto é uma característica que eu encontro, em geral, muitas vezes na esquerda, e acho que no Bloco é mais visível. E acho que aquele momento foi notório. Portanto, essa é a primeira pergunta, depois se calhar podemos continuar aqui a conversar um bocadinho. Bem, isso é uma afirmação que eu tenho muito gosto em ouvir. O 31 da Armada conhece tão bem o Bloco de Esquerda e foi a tantas convenções que está especializadíssimo na nossa doutrina e nas particularidades do nosso pensamento e certamente me conhece muitíssimo bem. É inteiramente livre de comentar o que quiser e de fazer todas as conclusões, enfim, de pensar que ocorreu uma catástrofe reveladora nesse apocalipse dessa frase e que eu fiquei totalmente desmascarado. É a sua opinião. Repare, há sempre quem nos julgue. Há uma coisa que eu tenho por muito certo, é que nunca se deve odiar os adversários. Acho que deve tratá-los como adversários. Há momentos de confrontação, e há momentos de excesso, e há momentos de opinião muito, muito acentuados. Eu não gosto que me digam que nós, os que defendíamos que as mulheres não fossem julgadas, fossem tratados como criminosos porque queriam matar. Não gosto disso. Reagi a quente sobre isso e pronto. E fui criticado por isso, muito bem, aceito isso perfeitamente. Agora, a sua conclusão sobre a evolução futura, devo dizer-lhe que tudo o que o Bloco de Esquerda fez ao longo destes anos permite pelo menos uma constante. Fomos sendo mais consistentes. E mais consistentes por valores que as pessoas reconhecem e por valores significativos e importantes nesse reconhecimento. Eu creio que isso é a nossa força. Certo, mas ainda dentro de tudo, isto vem porque eu acho que há aqui uma certa dose de pessoalização. Eu estava agora aqui a assistir às várias respostas que deu e há aqui todo um lado de pessoalização, que falou-se aqui várias vezes, o América Morim especificamente, o Jardim Gonçalves, há toda aqui uma pessoalização que é para lá do lado ideológico, há aqui um ataque quase pessoal. E às vezes tenho curiosidade em perceber, mas tem admiração à gente rica que admire? Tem amigos ricos, há empresários que admire, há empresas onde foi de que goste? Com iates. Com iates? Pode-me dar uma morada? Não há pessoalização nenhuma. Eu conheço o Belmiro de Azevedo, cruzei-me com ele uma vez, nunca falei com o América Morim. Eu tive um encontro muito duro com o Jardim Gonçalves quando solicitei a vinda dele, a convite à Comissão de Inquérito sobre o BCP. Acho que o que ele fez provocou um prejuízo gigantesco ao seu banco e à economia portuguesa e à confiança no sistema económico português. Acho que é culpado disso e a Justiça dirá se é ou não culpado dos crimes de mercado de que o está a acusar. Mas eu acho que é importante que a política seja concreta. Eu não gosto de política de paninhos quentes, desta coisa, porque verdadeiramente acho, e tenho-o dito e repito, e acho exatamente como o Antero de Quental, em 1871, exatamente a mesma coisa. Eu acho que a tragédia portuguesa é a tragédia das suas elites. Acho que a culpa da crise portuguesa é a culpa das suas elites. Tratar isto como se fosse um país de desgraçados, que andamos em cima do burro, sem poder avançar para a frente, porque é muito difícil e não sei o quê, é uma irresponsabilidade cultural. Eu acho que o país foi atrasado, foi prejudicado por elites totalmente medíocres. E se discute política económica concreta, falo dos nomes dos seus responsáveis. É verdade. Em muitos destes comícios eu faço uma conta que lhe faço assim. O governo Sócrates, prometeu mais de 2 mil milhões para reparar a crise. Executou até agora 120 milhões. 120 milhões. Eu faço-lhe a conta de quanto só no BCP, 8 homens conseguiram receber em prémios extraordinários.
10 milhões o Paulo Teixeira Pinto, 38 milhões o Jardim Gonçalves e o Filipe Pinhal e os outros 80 milhões, dá 128 milhões. Eu acho que isto é a tragédia de Portugal. É a tragédia de Portugal. Falsificaram as contas do banco e levaram prémios de uma ordem que não existe em Portugal. O presidente da General Motors, podem dizer, não pessoalizes, o presidente da General Motors, que é a maior empresa do mundo, a empresa foi à falência. Ele apresentou a falência para se proteger dos credores. Recebeu um prémio de 8 milhões de euros, de 8 milhões de dólares, perdão, que são cerca de 6 milhões de euros. E, naturalmente, houve um clamor público nos Estados Unidos a dizer devolva o prémio porque levou a empresa à falência. O Jardim Gonçalves falsificou as contas, levou 38 milhões, 6 vezes o que o presidente da maior empresa do mundo levou como prémio no fim da sua carreira. Então eu não devo dizer isto. As pessoas não devem saber o que se passa aqui. Eu não trato isto como se fosse uma espécie de república do silêncio em que todos andamos a tirar os chapéus uns aos outros. Não. A responsabilidade pública tem que ser assumida, particularmente na economia, na crise em que nós vivemos. Portanto, falo-ei. Acho que é uma questão de cultura. As pessoas têm que decidir por si, mas têm que saber. Até agora, a economia foi sempre um domínio totalmente reservado. Era para os especialistas. Agora, o que mudou nestas eleições, e só nestas, é que estas eleições são sobre economia. Discute-se economia. Portanto, devemos discutir se as propostas do Bloco são boas ou não. Seremos criticados por isso, já fui, com bons argumentos fortes, e se as outras são ou não são. E o confronto tem que ser totalmente claro desse ponto de vista. Também, mas satisfaça-me lá a curiosidade, tem amigos ricos ou não? Como? Tem amigos ricos ou não? Então, se quiser responder só a outra parte da pergunta que é... Se quiser responder só a outra parte da pergunta que é, diga-me lá 2 ou 3 empresários de empresas grandes que respeite. Mas eu preferi que me respondesse à primeira. Não, há empresários que têm feito trabalho extraordinário. Dou-lhe um exemplo na indústria da investigação em farmacogenómica. Nós temos empresários extraordinários em Portugal, temos empresas muito capazes, do melhor que há ao nível europeu, e que seria um futuro, poderia ser um cluster, um ramo de atividade, com o que nós sabemos, porque aí a ciência resultou. Ou seja, são pessoas que fazem uma interação em ciência e que são extremamente competentes. Conheço vários deles, enfim, se dissesse agora o nome deles poderia prejudicar a sua cota na Bolsa, a sua posição na Bolsa, e portanto não o farei, mas certamente que existem.